Bicast de hoje é com esse grande artista, Davi Esteves, que está aí arrasando nos cabelos das capixabas. E eu estou muito feliz de estar hoje entrevistando no nosso podcast maravilhoso. E aí, Davi, me Antes de tudo, conta. gente, não acredita em Instagram, tá? Nada é real. Eu tô com essa roupa e embaixo tô com roupa de academia, que a Ana fez eu sair da academia pra estar aqui. Mas logicamente, porque era o nosso compromisso de hoje, né? E aí, iniciando a nossa entrevista, eu quero saber quem é o Davi fora das câmeras. Quem é o Davi fora das filmagens com a mulherada, no dia a dia, com os cabelos lindos? Com a mulherada eu só sou amigo. Agora, quem é o Davi? Acho que é uma pessoa tímida, dependendo de quem eu esteja convivendo, mas eu tenho um foco muito grande na minha vida, na minha carreira, no que eu quero pra mim, no meu futuro. Eu acho que essa é uma das características mais fortes minhas e que as pessoas que estão ao meu redor percebem. Mas no dia a dia, na segunda-feira, você faz o quê? Você vai à Durmo, academia, você vai ao durmo, cinema. Então, Davi fora do só salão de dorme. beleza, ele dorme, tá, Mentira, gente? gente, eu tenho uma vida normal, malho, é, às vezes dou um carinho no gato. Ainda bem que gata não gosta de carinho, né? Mas viajo, tô sempre com amigos. Acho que é só isso. E como a beleza entrou na sua vida? Como esse universo dos cabelos entrou na sua vida? Foi bem, como que eu posso dizer? Do nada. Na verdade, eu sempre tive um sonho de ser médico e Olha, não sabia. Que bacana. cirurgião plástico, inclusive. E a minha mãe sempre acreditou que eu iria ser um ótimo cabeleireiro. Então, eu morei 4 meses com meu pai, uma fase muito difícil da a minha adolescência. Tive um pouco de depressão assim, e eu voltei a morar com a minha mãe e ela falou: "Olha, agora você vai fazer curso de cabeleireiro". Então, eu fiz o curso, já iniciei como assistente do Wallace na época, e assim eu tô até hoje. O Wallace foi uma das pessoas muito importantes, né, na sua vida, que Muito você aprendeu importante. muito com ele e se tornou também esse profissional, né, graças muito É, ao momento que você viveu com ele, né, iniciou sua história com ele, né? a minha primeira oportunidade foi no estúdio do Wallace Menezes, que eu comecei como assistente, e lá eu aprendi bastante. O Wallace, ele tem uma visão técnica muito ampla e ele me passava isso, eu era o braço direito dele. Acho que por um motivo de eu me empenhar bastante, ele me dava mais oportunidade, me dava mais espaço de trabalho. E assim eu consegui aprender e Você é muito focado, evoluir. né, Davi? Sou. Então isso é Eu muito, sou isso ajuda focado, muito, né? sim. Isso ajuda muito o profissional a conquistar mais, enfim, buscar mais conhecimento. E quem foi a sua maior inspiração, assim, profissional? Quando eu entrei no rumo da estética, no rumo de ser cabeleireiro, eu não conhecia muitos profissionais grandes, então a minha referência foi o Wallace, porque eu achei surreal o salão dele, achei surreal o conhecimento que ele tinha, a cartela de cliente, como eles, a postura dele profissional. Então acho que a minha Foi referência sua foi grande ele. referência, seu primeiro contato também nesse universo da beleza, né? Sim, Foi o primeiro contato que você teve. Que bom que você já teve esse primeiro contato com um grande profissional que foi referência mesmo aqui no estado, uma estrutura enorme, enfim, com a carreira também muito, muito bacana. E qual foi o momento mais marcante dentro da sua profissão? Desde quando você iniciou como assistente até hoje, sendo esse grande profissional que você é, qual foi o momento mais marcante que você teve na sua profissão? eu acho que o momento mais marcante foi quando eu decidi. Porque eu trabalhei com Alice, acho que foi 5 anos, 2 anos como assistente, 3 anos como cabeleireiro e o resto, né? O Davi tem 25 vinte e anos, cinco né? É anos, um então eu menino, comecei com assim. 18. E quando eu trabalhava com Alice, eu atendia as clientes dele, então era como se eu fosse uma extensão dele. Quando eu decidi, a Ana Paula me fez esse convite de estar vindo para o salão, eu não sabia ao certo o que ia acontecer, porque as clientes eram do Wallace, eu atendia as clientes do Ele Wallace. viveu uma transição mesmo de carreira, que foi quando ele decidiu
vir trabalhar no Bispa, como ele, outros profissionais também. E ele estava saindo desse momento de ser um assistente, e ele já estava se profissionalizando, já estava fazendo essa transição enquanto profissional para assumir mesmo a sua cadeira, para assumir mesmo as suas clientes. E foi nesse momento que ele veio para o Bispa e onde tudo começou enquanto profissional. Foi aqui que você se apropriou mesmo e assumiu essa nova identidade, né? Foi aqui e tinha aquele medo, né? Porque como eu convivi com o Wallace, atender as clientes dele era muito fácil. Tinha vários profissionais que atendiam as clientes dele. Então a gente não tinha que suar para ter cliente na cadeira, porque o Wallace ele já era um craque, um profissional Já era uma grande, referência já era pra referência, você, então né? a gente não precisava fazer esforço. Quando eu vim pro Bi, não estava no início, o salão não estava no início, mas a gente não tinha uma visibilidade como hoje. E na minha cabeça era, se eu fizer uma escova, na verdade era assim, se eu fizesse uma escova no mês, eu ia receber só a escova. Ou se eu fizesse um retoque no mês, eu ia receber só o retoque. Então, no Aquela início, insegurança aquela de insegurança do assumir, novo. será que os Agora, clientes vão vir? Será que não vão vir? Como vai ser? Foi porque foram duas grandes transições, né? Além de você estar iniciando enquanto profissional, também teve você iniciando num salão novo. E desde quando você começa num novo espaço, independente de qual seja, tem aquele novo momento de você construir a sua clientela, das pessoas te conhecerem, e as pessoas não viam o Davi naquele momento como ver hoje, né? Com esse grande talento, esse grande profissional que você é hoje, né? sim, o medo, a insegurança era muito grande. E aí eu falei, gente, se eu não vai ter nada fixo mais, igual no Wallace eu tinha uma base, eu ganhava tanto por mês, eu sabia que no outro mês eu iria ganhar. Vindo pro salão, Você naquela época, acho que o Davi ele não tinha noção do que seria o Davi de hoje, né? não seria. Falando em Não números, pensava, não né? expondo números, mas você não sabia que você iria receber tantos dígitos assim, né? Sim, teve uma vez que a Ana falou, eu faço tantos na nossa entrevista, ela falou, eu faço tantos por mês. Eu falei, caraca, que isso? Tantos por mês, Jesus. Hoje ele me supera, gente. Vocês não têm noção desse menino, Eu não entendeu? sei, gente, que eu não tenho acesso ao rateio dela. Mas foi isso, eu acho que no começo eu tive que confiar muito em Deus e confiar no meu trabalho também e me dedicar ao máximo, igual hoje eu vejo vários cabeleireiros recusando uma escova de 7 horas da noite ou não querendo atender às 8. E às vezes essas escovas é o que tinha na minha agenda, porque ninguém me conhecia, então eu ficava aqui até 7 horas da noite para fazer uma escova bem feita. E é engraçado que isso foi pouquíssimo tempo, tá, gente? Com 8 meses, o Davi ele já começou. Assim, se a gente olhar do início da sua carreira aqui dentro do Bi para hoje, só foi crescendo. Não teve nenhum mês que de um mês para o outro ficou estagnado. Mesmo, não. Você sempre foi crescendo, crescendo. E de um ano para o outro, você deu um salto imenso na sua carreira. Mas isso tudo é reflexo também da sua postura, do seu posicionamento. Você sempre entrega além do combinado, assim. O Davi, ele é um profissional que eu admiro muito, muito novo. Tô amando. Muito Continua. novo. O Davi muito novo e já um profissional que se posiciona muito bem dentro do mercado, né? O atendimento dele é um atendimento diferenciado, né? Então ele entrega muito além, assim. Tá vendo, gente? Que elogio. Sim, é. Por isso que você está aqui hoje. Por isso que ela é a boss, a dona do salão. E assim, Davi, um sonho. Qual o sonho que você tem enquanto profissional? O que você... Porque hoje os seus sonhos mudaram, não é mais os mesmos sonhos de antigamente. Que você viu que hoje você pode ir muito além mas, na do verdade, que você poderia. Desculpa interromper, mas na verdade, eu desde o início, eu tenho uma... como que fala? Eu tenho um sonho, porque a gente cresce profissionalmente falando, das clientes sempre chegando e falando, porque eu fiz meu cabelo em São Paulo, porque lá em São Paulo é assim, assim, assado, lá em São Paulo. Aí a gente vê as referências de cabeleireiro de São Paulo, do Rio, São Paulo, Rio. Então, desde quando eu comecei a fazer escova, eu sempre quis trazer o que estava lá em São Paulo para Vitória. Eu acho que essa necessidade de reconhecimento, assim como o pessoal de São Paulo tem, tanto no escova quanto
numa coloração Então, o quanto seu numa mecha. sonho é ter um reconhecimento nível São Paulo, de Nível grandes São Paulo, profissionais, a sua nacional. referência. E eu acho que você está no caminho, acho que você está alcançando isso, porque volta e outra eu vejo clientes dos Estados Unidos, clientes de São Paulo, Rio, sentado na sua cadeira. Então, Sim. de uma certa forma, em tão pouco tempo, você já está aí Em 2 anos a gente está construindo esse isso. sonho, e eu acho que você está no caminho e é isso, tá? E aí agora, assim, qual é a sua referência hoje de estilo de mechas, de estilo de coloração? O que o Davi gosta de fazer? Que eu, enquanto profissional, eu tenho uma técnica, eu já tenho muito bem desenhado assim, o meu estilo, eu consigo imprimir muito bem, eu já venho construindo também isso há algum tempo. E o Davi hoje, o que ele gosta mais de fazer? São mechas mais finas, são mechas com mais contraste, que a gente sempre fica brincando, né? E assim, qual é a sua referência hoje, dentro desse universo de cabelos? Eu acho que a minha referência são 2 profissionais que eu tenho como referência. O Danilo, que eu inclusive vou fazer curso dia 26 desse mês. Você acabou de vir de um curso muito bacana, Acabei né? De um evento grande em São Paulo. O Refestival, o maior festival da América Latina de cabeleireiros. E eu acho que o estilo, na área da beleza estética, tanto dermatologia quanto plástica, quanto tudo, tá nessa pegada mais natural, menos artificial, aquela coisa, acordei assim, meu cabelo é assim. Então, eu acho que eu não me identifico com a mecha, claro que eu faço, né, porque tem clientes que pedem, mas eu não gosto muito, não é muito a minha marca, o contraste, o cabelo marcado, o cabelo com mechas mais grossas. Então, a cliente que gosta mesmo de uma mecha muito marcada, muito grossa, que eu vejo que não vai sair. Então, eu falo, vem com a Ana Paula. Mas isso é muito comum, assim. Cada profissional, ele, ao longo da sua carreira, ele vai criando o seu próprio estilo, e ele vai se moldando e vai buscando o que ele mais gosta, que ele acha bonito quando ele vê um resultado, quando ele vê um cabelo. Então, ele vai acabando que ele vai tendenciando e vai construindo essa assinatura. Então, assim, isso é muito comum. E assim, o que me estranha, às vezes, que ainda as clientes, elas não entendem isso, né? Que quando ela busca, às vezes ela busca fazer cabelo com o Davi, mas ela quer um cabelo sei lá, do Mário Henrique. E o cabelo do Mário Henrique é o Mário Henrique que faz. Embora a gente segue aquela tendência, a gente segue aquela referência, mas é ele que faz. E você também tem a sua assinatura. Como eu também tenho, né, embora eu sempre busco valorizar a beleza da cliente, busco extrair o melhor dela para imprimir dentro de um cabelo, mas eu tenho minha referência. Então a cliente, ela tem que também estudar isso antes de procurar um profissional. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que você está certa. Por exemplo, eu fiz um procedimento estético e aí eu entrei no perfil de um profissional aqui do estado e tinha todo o padrão de nariz que eu não gostava. Então, eu sabia que se eu fizesse meu procedimento estético com aquela pessoa, iria ficar parecido àquilo que eu estava vendo. Então, já que eu não gosto do que eu estou vendo, eu não faço com aquela pessoa. Eu vou procurar alguém que faça algo que seja no meu rosto, esteticamente me agrade. Te agrada os seus olhos, né? Sim, então eu fui para outro profissional em BH, fiz e fiquei satisfeito, porque eu analisei o perfil do profissional. Existe algum erro comum que a maioria dos profissionais cometem, que você gostaria de alertar aos profissionais, assim? O que as pessoas cometem tanto? Tem um erro clássico, às vezes fala, não, cara, isso aí não é possível que os profissionais ainda cometem esse erro. Tem algo assim que você gostaria de alertar aos profissionais? Eu acho que, principalmente aqui no estado, a forma que a cliente é tratada. Eu acho que foi um dos meus maiores diferenciais foi o meu tratamento com a cliente, porque toda cliente que senta na minha cadeira, eu vou tratar de forma igual, vai ter todo o atendimento igual, eu vou fazer a maquiagem, eu vou querer tirar foto, eu vou querer deixar aquele momento dela prazeroso. Ela tem que se sentir especial, ela tem que se sentir maravilhosa. Não adianta eu pegar uma blogueira que nem tá pagando a minha hora e transformar ela numa diva, sendo que a cliente que está na cadeira do lado não está se sentindo bem. Isso é muito legal e realmente a gente percebe isso no seu dia a dia, né?
atende a cliente independente de quem seja ou da forma que ela, você sempre faz um trabalho muito bacana e você consegue explorar muito bem esse material, você faz fotos lindas com as suas próprias clientes, né? Faz sempre uma produção, uma maquiagem. Isso realmente foi o que te trouxe até esse posicionamento de hoje e o que está realmente fazendo você diferenciado no mercado, né? Sim. E assim, falando em mercado, qual é a sua visão de futuro para o mercado do universo da beleza, assim? Enquanto profissional, o que você enxerga no nosso universo no futuro aí? Eu acho que com a evolução, né, da tecnologia, a gente consegue observar que a inteligência artificial está cada vez mais desenvolvida em todas as áreas. Então, isso já era algo que estava acontecendo, acho que agora está maior. As pessoas estão querendo pessoas reais, entendeu? Cabeleireiros reais, que realmente tenham uma empatia pelo que ela esteja passando, sei lá, uma mudança de vida, terminou ou estava grávida sem tempo para ela. Então, acho que o profissional ele tem que olhar a cliente como um ser humano, não só como um dinheiro que vai ter o retorno e tchau. Então, acho que é isso, a pessoa ficar mais empática. E assim, Davi, e qual conselho você daria para os profissionais que querem entrar para esse ramo da beleza, que querem seguir essa carreira de cabeleireiro? Qual conselho você daria para quem quer ainda, mas está com medo? O que você falaria para esse profissional, para essa pessoa, né, que quer entrar para o nosso universo? Se quer, tem que estar disposta. Porque cabeleireiro, as pessoas que veem a gente de fora acham que é mais glamour ou que é close, sabe? Mas não é fácil trabalhar o dia todo, 15 horas, 14 horas em pé. Muita entrega, muita né? entrega, Muita o esforço dedicação. é físico, o esforço é mental. A gente precisa estar bem arrumado, bem apresentável, e às vezes essas roupas que a gente usa, uma bota, o contorno, São dói nosso pé. Né? Contraditório, né? Porque você tem que estar bem pro vídeo, mas ali você tá prestando um serviço também, né? Isso pra mim também às vezes me conflita muito, porque às vezes eu tô com uma roupa belíssima, mas a roupa quando eu vou puxar um cabelo ou fazer uma escova não dá. E realmente isso é complexo, mas a gente tá aí se adequando nesse novo momento, né? Sim. Porque no tempo da minha mãe não era assim, gente. E agora, além de ser cabeleireiro, você tem que ser blogueiro, você tem que estar postando vídeo. Você tem que estar estiloso, você tem que estar maquiado, você tem que estar com cabelo É um pronto. desafio, né? É um desafio. Beleza dói. E aí as pessoas veem a gente nos vídeos, todo montado, todo ali perfeito, mas não sabe o processo que foi até chegar ao vídeo, né? Uhum. Mas... Então, acho que é isso. É dedicar, correr atrás, fazer curso, se empenhar. Não ter preguiça, porque no começo você rala mesmo, mas a recompensa vem. Na nossa área, preguiça não dá mesmo. Porque não assim, dá. gente, a gente trabalha com química, às vezes a gente começa um procedimento, olha um cabelo e fala, caramba, 2, 3 horas eu termino essa mecha. Mas quando você vai fazendo, pode surgir intercorrências ao longo do processo que você fala, meu Deus do céu, e agora? Então, aquele prazo, às vezes, que daria ele de 3 horas, ele se estende a 5 horas. Então, se você tem um compromisso marcado ali, você tem que entender que você assumiu um compromisso com o seu cliente. Sim. E ali é uma entrega mesmo. Eu falo que eu sempre isolo tudo ao meu redor e mergulho ali naquele momento até executar o serviço. E a gente acaba abrindo mão de sair, de ir para festa. Quantas vezes já perdi eventos importantes de família. E é uma entrega, uma dedicação, porque eu não trabalho com precisão. Aliás, química é uma precisão, mas imprecisa ao longo do processo, né? Minha mãe mora na Noruega. Quando ela morava aqui, ela morava em Vila Velha. Uhum. Eu ficava, às vezes, 6 meses sem ver ela, de tanto trabalho. Porque o tempo livre a gente também quer aquele tempo, vou descansar, sabe, meu tempo. Vou ir à praia, né? A gente tem praia aqui ao lado. E minha mãe morava em Vila Velha, mas nada impedia dela vir aqui. Se ela não vinha, aí ficava complicado. Então, você realmente, durante um bom tempo da sua carreira, você se doou 100%. 100%. Para ser o profissional hoje que você é e ainda busca, né? Ainda está se atualizando, porque na nossa carreira o tempo inteiro tem que estudar, não dá para ser uma coisa... Gente, nada de namoro, nada de... Não dava mesmo, entendeu? Eu entrava 8 horas da manhã, saía meia-noite trabalhando com Alice, então eu vou namorar que horas?
de 1 até 2 horas da manhã, então não dava. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Está valendo a pena? Muito. Então é isso que importa, eu acho que é isso. É quando você entende que isso não só na nossa profissão, né, gente? Qualquer profissão que você tem um tempo aí de investimento que você tem que se dedicar um tempo maior para que aquilo aconteça e para você se aperfeiçoar e se tornar expert igual você hoje é um expert. Daí minha mãe falava assim, Davi, para com isso, você não tem essa necessidade. Venha, eu abro um salão para você e tudo mais. Eu falava, mãe, mas eu tô no meio da alta sociedade, eu não posso desistir agora. Já fiquei 2 anos trabalhando, eu não posso desistir, não vou desistir. Eu tô tendo isso aqui como uma faculdade. Eu vou fazer essa faculdade, depois vai dar tudo certo, eu vou ter um salário alto. Agora, desistir, eu não podia desistir. E aí você conquistou o que você almejava. E o que te move hoje, agora, assim, nesse Davi de hoje, esquece o Davi do passado, no Davi de hoje, nesse momento que você está vivendo hoje na sua carreira, o que te move, o que te faz ter mais desejo, que te inspira, enfim, o que te move mesmo hoje? Acho que meu crescimento profissional, que já está acontecendo, mas agora eu tenho uma equipe, né? São 3 pessoas que dependem do meu trabalho e eu quero ter mais pessoas por perto, quero que essa equipe cresça. E aí eu acho que o crescimento profissional, agora não só Davi, mas de equipe, que antes era só eu, agora são... É porque, assim, quando você tem uma equipe, você tem mais responsabilidade, né? Não é mais sobre você. Você tem outras pessoas que estão abaixo de você, que dependem de você para elas também alcançarem os objetivos, os sonhos. Então, a responsabilidade só vai aumentando, né? Como também a sua agenda, que às vezes você vai atender uma cliente que veio do Rio de Janeiro, que veio de Minas. Então, você tem muito responsabilidade no Sim. dia a dia também. Então, são várias outras coisas que envolvem hoje o Davi, né? E eu sou um chefe meio mãe, assim, eu sou um pouco chato. E aí, às vezes, eu chego, por exemplo, as pessoas que estão na minha equipe ouvem o dia todo eu falando, você não vai desse jeito, você não vai crescer. Em vez de ir no show da Lady Gaga, você podia ter feito seu curso. E Você aí, é um tá mentor treinando? hoje, o que você recebeu, O você que eu está recebi do Wallace, passando agora para sua eu equipe. passo Isso é pra minha muito equipe. legal. Isso é muito bacana. Que eu acho que eles têm que crescer, têm que evoluir, têm que fazer curso, têm que se desenvolver de uma forma. A gente tem uma clientela muito alta, o padrão alto, tem muitas mulheres, às vezes passa 17 pessoas na nossa cadeira. Exato. Então, quem quer dedicar, tem espaço, é só se dedicar e correr atrás. Não vai ser eu que vou correr, cada um tem que correr atrás. É uma área que é só a gente mesmo, depende, está assim, exclusivamente na dependência da nossa atitude, né? Porque tem que ter muita atitude na nossa área, no nosso dia a dia. Nossa, que delícia, né? Estar aqui com o Davi, conhecendo um pouquinho dele, um pouquinho da história dele, desse menino assim, tá? Sou fã, porque eu acho ele super estiloso. E eu falo, caramba, se com 25 anos ele está neste momento, assim, com essa postura, com esse posicionamento dentro do mercado, você imagina esse menino daqui a 10 anos. Então, realmente, assim, dentro do mercado da beleza, hoje você é um Neymar, assim, um futuro Neymar, né? Então, Neymar do Espírito Santo. Neymar do Espírito Santo. E ele é ousado, eu gosto do Davi porque ele é muito ousado, sabe? Ele, com pouco tempo, ele já almejou estar num posicionamento maior que ele estava, e ele hoje já alcançou isso, e agora ele está indo para algo maior e se especializando cada dia mais, assim. E é isso. O que é estar hoje no BI Spa Urbano? O BI Spa foi algo, igual, como eu disse, novo, mas hoje eu tenho o BI como uma casa. Minhas clientes gostam daqui, é muito confortável, o espaço é amplo. Então, a estética do salão é muito bonita, então é meu lugar. Nossa, e o seu lugar, isso é muito legal, né? E as pessoas não têm noção ainda do quanto a gente vai mudar tudo isso. Tem muitas coisas novas, projetos novos aí. Já mudou, né? Já mudou bastante. Uma primeira reforma na casa, então estamos aí fazendo esse rebrand da marca. Particularmente falando, não existe salão mais bonito que o BI, né? Agora. Gente, que lindo, que elogio, né? Tô me sentindo assim, né? Receber um elogio do Davi, que é uma pessoa extremamente crítica, tá, gente? Davi, vocês não sabem. Não, gente, não tem como. Os melhores profissionais estão aqui. Exatamente. Isso eu, aí. Ciso, Fernando, Glauber, Ana Paula, Aline, Wanderson. Não tem como.
Não A tem melhor como esse equipe. lugar brilhar, né? Não, tem como, Não tem né? como. Ricardo Magalhães, que é outra referência no estado, não tem como. É verdade. E a gente está aí construindo equipe, como eu sempre falo, né? Não é um trabalho fácil, liderar pessoas é difícil, e pode ser que não, mas apesar da sua pouca idade, eu aprendo muito também com você. Eu acho que é um aprendizado constante, uma busca de melhoria constante. Salão de beleza é um lugar que a gente tem que estar sempre em movimento mesmo, porque senão a gente cansa. E nós somos artistas, né? A gente tem essa veia artística, então a gente precisa de coisas, de movimento, para isso estar sempre estimulando a nossa criação, a gente está sempre buscando também trazer novidade, enfim, sempre antenado e atualizado dentro das referências do mundo, né? Então eu acho que assim, o Billy está num posicionamento bom, ele está num momento bom, a nossa equipe nem se fala, uma equipe maravilhosa, e a gente tem muita coisa ainda, muita coisa boa vindo aí, né? Sim. E aí, acho que é isso. Estamos chegando no final desse Bicast com esse hairstylist maravilhoso. E me fala um cabelo hoje que você ama. Qual é o cabelo, assim? Tô falando de cor, tô falando de corte. Qual uma referência de cabelo que fala, nossa, uau, esse cabelo pra mim é lindo, assim. Gisele Bündchen, né? Gente, a mulher ainda segue sendo referência ainda, né? Claro, desde sempre que faz cabelo dourado, mecha suave, não tem como, não sei. Ela brilha naturalmente, né? Brilha Como naturalmente. nosso amigo Ciso fala, né? Ela é dourada, né? A Gisele não é branca nem morena, ela é dourada. Dourada. O nosso amigo Ciso sempre fala isso, né? Sim. Inclusive, eu quero ficar dourado também, gente, pintar meu cabelo. Ele tá agora nesse momento querendo mudar o cabelo de qualquer jeito, enfim. Eu falei pra ele que o marrom vai ficar lindo, vai trazer uma suavidade na pele, mas não usa muito, porque a estética dele tá assim, você tá num estilo muito bacana. Eu acho que também começar a mexer demais, entendeu? Não sei, sabe? Mas eu não vou dar minha opinião aqui ao vivo assim, né? Não vou guardar isso pra mim e a gente dá pessoalmente depois, né? Mas é isso, Davi, muito obrigada por estar aqui hoje, numa segunda-feira, o dia da sua folga. Sei que hoje é um dia que você, né, tem um tempo para fazer as suas coisas, enfim, mas eu te agradeço por estar aqui neste novo projeto nosso, né, do nosso Bicast, que é um projeto muito bacana, onde a gente vai entrevistar os nossos profissionais, para vocês conhecerem um pouquinho mais deles, conhecer a história, entender do universo dele, do dia a dia, o que faz além da Casa Bi, o que eles fazem além do dia a dia, além do atendimento deles. Eu acho que isso é muito bacana, é uma forma de aproximar vocês com a gente, né, Davi? Sim. E é isso. Achei ótimo. Você gostou, Davi? Gostei do drink. Você gostou do drink também? Sim. Você gostou do nosso cantinho? Super chique, gente. Super chique. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada mesmo por hoje. Enfim, acompanhe aí os próximos Bicasts. Beijos.